ter essas pessoas na igreja? Como fazer para a gente quebrar o preconceito religioso? Como fazer para a gente ter pessoas apaixonadas pela missão? Como fazer para a gente ter uma igreja que é uma bênção para a comunidade? Então vamos agora gastar um tempinho aqui estudando sobre o que é um ministério, como organizar um ministério, onde o ministério vai servir e etc e tal. Então eu queria agora orar com vocês para a gente começar esse workshop. Vamos falar com Deus? Ó Deus maravilhoso, muito obrigado por mais esse momento aqui onde podemos crescer, podemos participar da tua missão. Fica conosco, obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. E eu quero aproveitar, pessoal, e dar uma boa tarde aí para nossos amigos que estão também na internet, dizer que nós estamos aqui no Compest 2018, estudando sobre como discipular diferentes gerações. Mas vamos para o nosso assunto, pessoal. Ministério. O que é um ministério? Para que serve o ministério, né? Talvez você já escutou isso por aí em algum local, mas é tempo da gente ver na Bíblia e tirar conclusões que nos ajudem a tornar a nossa igreja mais forte. Ok? Então, olha esse texto aqui interessante, livro de Mateus, capítulo 9, 35 a 38. Nós vamos fazer uma progressão aqui agora, queria que você ficasse bem atento para a gente poder interagir, beleza? Diz Mateus 9, 35 a 38, olha: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos. Ele falou: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Verso 38 diz o quê? Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Eu particularmente considero que essa perícope aqui de Mateus é a perícope que mais assim nos dá dicas de como ter um ministério eficaz, uma igreja que alcança os objetivos da missão. Vamos tentar aqui dividir, pessoal, esse verso em algumas partes. Eu os dividi aqui em 5 passos, 5 princípios, para a gente poder fazer a coisa bem feitinha. Beleza? Então, primeira coisa, amigos, primeiro princípio, olha, Jesus percorria todas as cidades e povoados. O primeiro princípio é esse, olha, o ministério deve encontrar as pessoas onde as pessoas estão. Cristo tinha um ministério itinerante. Ele não ficava só dentro da igreja, quarta, sábado, domingo. Ele ia para perto do povo. E diz Ellen White que ele passava mais tempo curando do que pregando. A pergunta é: como é que tua igreja é conhecida hoje? É a igreja do sábado? É a igreja da lei? Ou é a igreja que serve? Jesus Cristo era o Deus do serviço. E ele criou essa marca na igreja primitiva. Primeiro princípio é sair, pessoal, e em busca das pessoas, onde essas pessoas estão. Ok? Segundo princípio agora, olha, é bem interessante. O Salvador ensinava, pregava e curava as enfermidades das pessoas. O segundo princípio em Mateus nos diz, pessoal, que um ministério ele deve apresentar um evangelho completo, que contempla tanto a proclamação da palavra e ao mesmo tempo a demonstração prática da palavra, da mesma. Eu não posso dizer, olha, eu preguei o evangelho, se eu só abro a Bíblia. Eu só abro Bíblia, mas eu não estou preocupado com a necessidade das pessoas, se tem alguma doença, se está com algum sofrimento. O evangelho, ele toca no coração, mas toca no corpo também. Eu digo que precisamos ter um evangelho completo para uma pessoa completa. A pessoa não só tem cabeça para pensar. Ela tem conta para pagar, às vezes a pessoa está desempregada, às vezes morreu alguém da família.
tem sofrimento que precisa ser atendido. Jesus Cristo, o próprio Deus, ele alcança os corações, amigos. Sabe como? Através da atenção ao sofrimento. E o próprio Deus, ele coloca a semente da verdade no coração e ele vai e rega. E olha, às vezes essa semente, ela exige paciência, tempo, lágrimas para ela brotar. Mas eu digo a vocês, no final, ela vai frutificar, se acontecer que nós façamos como Cristo fez. Beleza? Terceiro princípio, amigo, é isso aqui, ó. Princípio interessante. Cristo, ao observar as multidões, teve o que delas, pessoal? Compaixão. Às vezes nós romantizamos esse sentimento. Ah, eu estou com compaixão, né? Compaixão. Esse sentimento, pessoal, não é assim que a gente pensa, não. Uma coisa fácil, né? A compaixão é muito complicada de se ter como deveria ter. Ela é espiritual. Olha, amigos, um ministério precisa ter um radar que localize os sofrimentos da comunidade. A igreja local, o ministério que se levanta nessa igreja ali, precisa estar, olha, treinado a encontrar sofrimento. Eu digo que muitas vezes nós estamos na igreja, querendo ser cristãos, mas sem ter dor. Diz Asmir Hoffman, que enquanto não sentirmos a dor, nós não vamos ter missão de verdade. Eu tenho que sentir a dor da comunidade para poder a missão de fato acontecer de forma assim, no seu potencial. Ok, pessoal? Então, compaixão, no latim, é compassion, e ela tem a ver com o que eu sinto com relação ao outro, é me colocar no lugar do outro, é sentir o que o outro sente. Mas no grego, pessoal, é mais profundo essa palavra aqui. E eu queria explorar com vocês um pouquinho o que é que está na língua original com relação à palavra compaixão. Olha só, ao Jesus ver as multidões, ele viu o que nelas? Que estavam aflitas e desamparadas. Lemos agora há pouco, não foi? Ele teve compaixão. A palavra compaixão, que está lá em Mateus, ela se chama esplagnisomai. Quando ele viu as multidões, ele teve esplagnisomai. Mateus escolheu entre as várias palavras gregas para expressar o sentimento de cuidado, de preocupação que alguém tinha com o outro. Ele escolheu, sabe quem? Esplagnisomai. Esplagnisomai, amigos, é a palavra mais forte que a língua grega tem para dizer que alguém está muito preocupado com o outro. Primeira pergunta: quando você vê alguém na rua aí sofrendo, quando você viu, por exemplo, agora, eu vou bem no calo agora, quando você viu Lula na cadeia, você sentiu o que por ele? Deixa eu falar uma coisa com vocês, tem que ter compaixão de Jesus. Quando você vê, por exemplo, ali um cara lá no sinal, pedindo esmola, eu vou dizer, tá aí porque não trabalha? Pergunto, isso não é compaixão, pessoal. Jesus teve compaixão das multidões, ele se colocou no lugar do outro, não importa o que a pessoa fez. Compaixão, o coração convertido, ele pulsa compaixão. Se eu não tenho isso, eu tenho que dizer, Deus, me converte ao Senhor, preciso ser convertido. Eu considero que esse sentimento aqui é o sentimento que geralmente as mães mais conseguem expressar. Existe alguma mãe aqui que teve um filho no hospital entre a vida e a morte? Teve alguma mãe aqui? Entre a vida e a morte? Eu estive esses dias lá no Rio de Janeiro, e eu estava pregando, e eu perguntei, alguém aqui já teve um filho, quase morreu no hospital? Aí uma irmã levantou, e ela já veio chorando. O sentimento de mãe é muito forte. Eu disse, irmão, o que é que a senhora sentiu? Pastor, eu jejuava, eu orava, se possível, eu ia atravessar o país a pé, para meu filho ser salvo. O sentimento de compaixão, pessoal, move a gente a fazer algo pelo outro. E Deus quer que a gente tenha esse sentimento.
Agora interessante que Jesus, ao ver as multidões, ele viu que elas estavam como? Aflitas e desamparadas. Quando eu olho em português assim, ó, estavam aflitas e desamparadas. Eu olho, é legal, né? Assim, estavam aflitas, desamparadas, Deus abençoou elas. Amigos, não foi bem assim, ó. A palavra aflita é esquilmenoi e desanimadas, desamparadas, erimenoi. No português não vê muita coisa, mas na língua grega tem aqui um sentimento, pessoal, tem uma revelação para nós. Queria que você agora tentasse. Preste atenção, pessoal, olha o que é que a língua grega fala para nós. Olha, ao Jesus ver as multidões, viu que elas estavam como esquilmenoi e erimenoi, e teve o que deles, pessoal? Esplagnisomai, aquele sentimento, né, que falei para vocês agora. Amigos, na língua grega, essas palavras aqui estão no tempo perfeito, no particípio passivo. Vamos entender isso aqui, esses palavrões aqui, certo? Escuta só. O perfeito no grego é um tempo verbal que no português está como se fosse o nosso passado. Eu digo assim, ó, eu fui ao Compassion, né? Eu comprei um carro. Eu viajei para os Estados Unidos. E etc e tal. Geralmente no português nós colocamos uma ênfase aonde? Na data, não é isso? Quando aquilo aconteceu. No grego é diferente. O perfeito ou o passado na língua grega tem uma ênfase, pessoal, mais nas consequências do ato que aconteceu no passado. Legal? Então olha só, o perfeito grego tem essa diferença do passado do português. Quando Jesus viu as multidões, viu que elas estavam como? Desanimadas, estavam aflitas. Mas o tempo está no particípio passado, ou seja, o particípio grego é como se fosse o NDO em português, cantando, entendeu? Correndo, é uma ação que tem continuidade. E o passivo é algo assim, ó. Por exemplo, eu digo assim, ó, João matou, é a voz ativa, ele fez a ação. Mas você fala assim, João foi morto, alguém fez a ação em quem? Em João, né? Estão entendendo aqui o que eu estou falando? Então olha só, o que é que Mateus quer dizer sobre Jesus com esse texto aqui? Que ao Jesus ver as multidões, ele viu que essa multidão, que aquela pessoa lá, ela estava aflita, mas ela ainda continua aflita. Estão entendendo? Mas a revelação que eu falo para vocês, pessoal, é que é o seguinte, que como o tempo é passivo aqui, não foi essa pessoa que causou nela a situação de estar aflita. Alguém fez isso com elas. Alguém está aí, pessoal, agora, quebrando a lei de Deus, sabe por quê? É porque alguém fez com que ela fizesse isso no passado. E ela continua fazendo isso. Sabe por que alguém está na rua ali, que está pedindo esmola? É porque no passado ela recebeu um golpe. E agora ela continua sofrendo desse golpe. De repente, porque alguém está no mundo da prostituição agora. Não é talvez porque essa pessoa quer fazer isso, amigo. É porque lá no passado ela recebeu um golpe. Esse golpe agora traz consequências. E ela não consegue se libertar. E diga a vocês, quem é que veio aqui matar e destruir? Satanás, pessoal, no passado ele deu um golpe em alguém, e essa pessoa agora está sofrendo, e Jesus, ao ver a multidão, ele teve esplagnisomai, ele disse, olha como é que estão, elas receberam no passado delas, algo aí que foi muito forte, e estão sofrendo agora, e eu tenho compaixão, e eu tenho que libertar. Quem aqui já jogou uma pedra na água? Quem já jogou uma pedra na água, pessoal? Ó o que acontece, viram isso aí, pessoal? Ó, a pedrinha cai na água, uma gota d'água cai, e o que acontece depois? Vou mostrar para vocês novamente aqui o que acontece, ó, presta atenção, ó, cai o pingo da água, ó, e agora acontece a sequência da água ser tocada pela pedra. Pessoal, esse é o tempo perfeito aqui no grego. Aconteceu o ato, esse ato tem o quê? Continuidade. Amigos, o que eu quero falar para vocês com isso? Eu baixei um tempo para explicar isso aqui, sabe por quê? É porque assim, quando um ministério for formado,
Esse ministério tem que ter compaixão, uma compaixão tão forte, que ele não vai ter, assim, razão de estar perguntando, por que isso aconteceu com você? Essa senhora aqui está passando fome, porque ela traiu o marido, se ela tivesse traído o marido, ela não estava aí, ela é uma mulher da vida. Não, sirva ela, sem perguntar, sem questionamento, igual Cristo fazia. Esse cara está aqui pedindo esmola, por que ele está pedindo esmola? Porque ele não vai trabalhar. Estão entendendo, pessoal? Lembre, porque no passado, alguém deu um golpe nele, ele agora está sofrendo, e você foi chamado com o ministério, para poder libertá-lo, ok? Então vamos avançar um pouquinho mais, pessoal. É o seguinte agora, vamos avançar agora, princípio 4, o que é que diz? Diz aqui, Deus conta com a participação dos seus filhos, para o cumprimento da missão. O que é que ele falou? Rogai ao Pai para que envie o que, pessoal? Trabalhadores. O ministério tem que ter gente, a gente tem que ter pessoas com chamados comuns, para fazer uma ação comum, uma ação aí que juntos façam a diferença. Por exemplo, eu imagino que na minha igreja eu tenho um pintor, eu tenho um carpinteiro, eu tenho um eletricista, eu tenho um encanador e eu tenho um pedreiro. E Deus chamou esses 4 aí, eles dizem assim, olha, nós estamos aqui com uma forte convicção de que tem muita casa aí de pessoas que estão com goteira, entendeu? Olha, na casa, e estão lá dormindo e a gota d'água caindo na cabeça. E eu estou agora com compaixão, estamos no lugar deles. Vamos nos reunir aqui e vamos fazer um ministério, para o quê? Para reformar essas casas. Ok, pessoal? Estão entendendo agora que estou falando para vocês? Agora, naquele princípio, o primeiro que eu falei para vocês lá, se eu for só para casa lá, e ficar só reformando a casa, ou seja, só com os atos de bondade, só na cura, está certo ou errado? O que está faltando? Jesus curava, e ele fazia o quê? E pregava, está lá o princípio. Então o ministério, pessoal, ele tem que ter proclamação, e tem que ter o quê? Demonstração, e precisa de gente, para fazer isso acontecer. Vamos agora, pessoal, avançar um pouquinho mais. Olha, 2 Coríntios 5, 18 a 20, diz que cada pessoa recebeu um ministério de Deus, cada qual tem uma obra específica para cumprir, e Deus, ele diz que nós somos embaixadores, e nós falamos pelo próprio Deus. Quinto e último princípio aqui, para formar um ministério, olha só, a obra é o quê? Espiritual. O que é que diz lá em Mateus, que a gente leu agora há pouco? Rogai ao Pai. Rogai ao Pai, diz assim, ajoelha, passa tempo com Deus, jejua, clama, busca na Bíblia, para que o ministério tenha êxito. É imperativo, pessoal, que estejamos ligados ao Senhor. Então, só lembrando aqui, primeiro princípio qual foi? Primeiro princípio para ter um ministério eficaz, primeiro é sair, ok? Eu tenho que sair onde as pessoas estão. Segundo, tem que fazer o que, pessoal? Olha, pregar e curar. O ministério tem que ter, tá certo, as duas coisas. Eu tenho que ter atos de bondade, mas tem proclamação. Terceiro, tem que ter compaixão. Mas não é qualquer tipo de compaixão, é a compaixão que não questiona, é a compaixão que você vai aos últimos recursos que você tem, que você, se possível, morreria para salvar outro. Quarto princípio, amigos, precisa de gente, a gente precisa de pessoas para formar um ministério. E quinto princípio, a gente precisa estar ligado a Deus, ok? Então a gente criou a base aqui para a formação do ministério. Então tudo bem, pessoal, isso se resume em uma declaração de Ellen White, no livro A Ciência do Bom Viver, página 143. Declaração qual é essa aí? Ela diz que Deus, através de Jesus Cristo, tem um método. Que método era esse? O Salvador misturava-se com os homens, é o ato de sair, tá vendo? De sair, ir para perto das pessoas. Foi para perto de quem? Do pobre, do aleijado, do cego. E ao chegar lá, ele fez o quê? Ele desejou o bem delas, e mostrava simpatia, compaixão por elas. Ele ministrou as necessidades delas, ganhou a confiança, e depois fez o quê? Aí abriu a Bíblia, pessoal. Me segue, não peques mais. Pregação não se dissocia da cura. As duas andam juntas. Beleza, então olha só, o que é um ministério então? O ministério, pessoal, é a ação de servir a alguém do mesmo modo que nosso Senhor Jesus Cristo serviu.
Isso é um ministério, servir. A palavra ministério vem de diaconia, serviço. Legal? Tudo bem. Agora, observe aquela cena lá de Atos 6, de 1 a 4, onde estavam muitas reclamações acontecendo, porque as viúvas dos helenistas lá, né, dos gregos, estavam sem receber o apoio, estavam sem comida. Aí fizeram uma reunião lá, aí chamaram, né, o grupo lá de cristãos e falaram o seguinte, ó, não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para servir, ó, as mesas. Esse servir aqui em grego é diaconei, diaconia. Então o ministério aqui, ó, servir as mesas. Agora, mais irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério, ó, diaconia, da palavra. Observe aqui que Mateus usa a mesma palavra, diaconia, para servir a mesa e diaconia para abrir a palavra. Existem diferentes ministérios, existem diferentes diaconias. Olha, amigos, tem pessoas que estão urgentemente precisando, sabe de quê? Da diaconia da palavra. Gente que, como Nicodemos, já tem comida. Gente como Nicodemos já tem o quê, pessoal? Roupa, já tem carro para andar, as contas estão pagas. Precisa, sabe de quê agora? De alguém que abra a palavra para ele. Mas tem gente, pessoal, que precisa do ministério, talvez da diaconia física, quem sabe do emprego, quem sabe de uma roupa, e depois ele vai abrir o coração para a diaconia da palavra. Legal? Muito bem. Agora, que tipos de ministérios? Faltou um S ali, certo? Que tipos de ministérios uma igreja deveria ter? A Bíblia apresenta, pessoal, pelo menos quatro áreas que tua igreja tem que ter nela, em termos de ministério. A primeira é o evangelismo direto. Pedro, ele diz assim, ó, vocês estejam preparados para quê? Para dar razão da vossa fé. Os membros da igreja devem ser motivados a falar de Jesus para as pessoas quando forem questionados sobre a fé. Evangelismo direto. Outro, pessoal, tipo de ministério, pessoal, é aquele destinado aos pobres. Viúvas, órfãos, encarcerados, doentes, quem está com fome, quem está com sede, quem está sem roupa, ministérios que atendam essas pessoas aí. Esse dia eu fui ali no Paraná, ali em Maringá, e achei interessante que de lado da igreja tinha assim um salão, e estava assim, ó, Ministério do Sopão. E sabe como era o ministério lá? Fui saber, pessoal, toda semana existe uma refeição lá para os pobres do bairro. Toda semana, não uma vez aí, é toda semana. Eles dão uns pulos lá, vão pedir e tal, mas tem a refeição lá dos pobres. E eu descobri, sabe o que, pessoal? Que eles têm a refeição, mas tem um momento lá que todos os pobres são chamados para ouvir a palavra do Senhor. Beleza? Outro tipo de ministério que a tua igreja tem que ter. Ó, se tua igreja não atende pobre, não é a igreja de Deus. Porque Cristo atendia pobre. Ele falou em Lucas 4,18, eu fui ungido, para quê? Para pregar o evangelho aos pobres, né? Libertar os oprimidos. Cristo tinha esse DNA dentro dele, a gente deve ter também o nosso, ok? Muito bem, pessoal, o próximo agora aqui, olha só, ministério para o mundo. Olha, toda igreja é chamada a ir além da sua comunidade local, para fazer discípulo de todas as nações, Mateus 25, 28, 19 e 20, de repente você não consegue ir, por isso que você dá a tua oferta aí, né, da escola sabatina, que às vezes a gente dá tão uma merrequinha, né, pessoal, um pouquinho, né, 10 centavos, mas isso faz a diferença para sustentar missionários lá, além do mar, pessoal. Nós temos que abençoar o mundo que não conhece Deus. Outro ministério, pessoal, com as crianças, deixai vir a mim os pequeninos. Então as crianças têm um lugar no coração de Deus, e a igreja tem que atender, para atender essas pessoas. Agora, que tipos de ministérios, fora esse, uma igreja poderia ter? Que outros tipos de ministério? Por exemplo, um ministério carcerário, ou um ministério paramilitar. Já pensou nisso aí, pessoal? O militar, ó, tem uma vida tensa, família fica com medo, né, de o pai morrer, a mulher com medo de ficar viúva. Olha quanta oportunidade de serviço, beleza? Olha só,
Ministério para pessoas com deficiências físicas específicas, surdos, cegos, mudos, né? Deficientes com relação à locomoção. Ministério para jovens e adolescentes, as novas gerações, né? Pastor Herto falou agora para nós pela manhã. Quem sabe, pessoal, a gente precisa ter um ministério aqui, ó, para a terceira idade. O Brasil está ficando velho, o mundo está envelhecendo. Olha, o ministério com relação às artes. A arte é de Deus, pessoal. Esses dias eu fiquei assim muito feliz porque eu encontrei na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, um irmão que ele tem uma habilidade artística muito grande. Sabe o que ele faz? Ele vai para a Câmara de Vereadores e começa a pintar coisas de Deus. Ele vai para as comunidades e pintam obras de Deus. E ele coloca versículos bíblicos. As pessoas perguntam, o que é isso aqui? Ele vai evangelizando com a arte. Quem sabe, pessoal, pessoas que vão usar o próprio trabalho como um ministério. Por exemplo, o doutor Vanderlei estava agora há pouco aqui falando para a gente. O que é que ele faz lá em Belém do Pará? Ele atende 1000 crianças lá no trabalho dele, pessoal. Ministério com relação à saúde. Já imaginou um ministério para atender hipertensos? Na tua igreja, toda semana, o hipertenso poder ali, ó, aferir a pressão, ter ali incentivos para a melhoria de vida e etc e tal. Então, são muitos ministérios que podem acontecer. Por exemplo, ministério funerário. Esses dias eu fui para o funeral aqui, pessoal, na Vila Formosa. Tinha uns 10 funerais ali, ó, 10 caixões em 10 salas diferentes. Aí quando eu chego, eu vi uma senhora, ou 2 senhoras, que estavam sentadas em 2 cadeiras. E na camisa aqui, camiseta, tem assim a foto do Sagrado Coração de Jesus. Aí já ficamos pensando, Sagrado Coração de Jesus, com a mesma roupa, 2 mulheres, o que é isso aí? Fomos perguntar. O que é que vocês fazem aqui? Nós estamos aqui porque a gente sabe que o povo está sofrendo, né? Aí vê perto da mãe, perto do pai, o irmão, e está muita dor, e a gente vem aqui para oferecer um chá, uma reza, a gente vem aqui para aferir a pressão. E eu falei, quanto tempo vocês ficam aí? Aí o pessoal vem a resposta, a gente fica aqui, ó, nós 2, 4 horas. A gente sai, chega mais 2, fica mais 4 horas. E a gente sai mais 4 horas. Aqui, enquanto tiver gente sofrendo, a gente está aqui para abençoar. Amigos, eu pergunto, nossa igreja faz isso? A gente tem algum ministério funerário na nossa igreja? A gente não tem, pessoal. É por isso que a gente está na quarta-feira, não tem mais ninguém, domingo não tem mais ninguém. Se crente não vem para a nossa igreja, pessoal, a gente quer ver o povo de fora, venha, não vem não. Enquanto a gente não servir o povo, a gente não vai ter gente na igreja, entendeu? Cristo, ele tinha multidões ao seu redor, sabe por quê? Porque ele servia, era multidões afluindo para perto de Deus. Vamos avançar um pouquinho aqui. Como organizar um ministério? Agora eu vou ser mais rápido para a gente entender aqui a sequência. Eu estou na igreja agora, vim para o Compassion e vou voltar para a minha congregação. E minha congregação está lá estagnada, está parada, tá certo? O que é que eu vou fazer para poder ajudar a minha igreja a crescer? Primeiro passo, amigos, olha só. Para abrir um ministério, eu tenho que identificar uma necessidade. Eu até posso dizer o seguinte, ó, para cada necessidade que existe um ministério. Para cada necessidade, Deus chama ministros. Não existe ministério sem necessidade. É impossível, porque ministério de diaconia é servir. Servir porque alguém precisa, ok? Então olha só, algumas perguntas que devem ser feitas antes de abrir um ministério. Primeira coisa, pessoal, qual é a necessidade desse ministério existir? Segunda pergunta, olha só, por que queremos buscar essa oportunidade para servir? Terceira pergunta, pessoal, que benefícios isso trará para a nossa comunidade? Tanto a comunidade de crentes, como a comunidade de não crentes. Porque os ministérios edificam o corpo de Cristo e faz o reino avançar. Legal? Então preste atenção vocês agora um pouquinho. Eu vou abrir um ministério porque eu quero que saia na revista Adventista a foto. Então não abra o ministério, pessoal. O ministério não é feito para isso, para aparecer nas fotos. Porque eu quero agora ter um ministério. Porque se eu servir, eu posso colocar em horas complementares lá na faculdade para ganhar uma bolsa. Certo, pessoal? Então não abra o ministério. O ministério não é para isso. O ministério, pessoal, você serve sem ter nada em troca. Primeiro passo foi o quê? Encontrar
uma necessidade, né? Segundo passo é esse aqui, ó, encontre a pessoa-chave. Vamos imaginar que na tua comunidade tenha, sabe o que lá, pessoal? Muitas mães solteiras. E a gente precisa atender essas mães solteiras. Aí vamos orar a Deus, a comissão da igreja se reúne e de repente o Espírito diz assim: olha, fulano de tal, Maria, ela vai ser a pessoa que vai fazer algo forte para Deus. De que maneira? Ela vai sonhar com isso, ela vai assumir responsabilidade, vai conquistar mais pessoas e vai encontrar e vai formar um ministério para atender as mães solteiras. Encontre a pessoa certa. E tem um CEO aí, um grande escritor chamado de Jim Collins. Ele diz assim, ó: encontre a pessoa certa para o local certo. Beleza? Vamos lá para mais uma coisa aqui, pessoal. Primeiro foi o que? Necessidade. Segundo, a pessoa para liderar o ministério. Terceiro, pessoal, construa a visão e a missão do ministério. Ah, pastor, precisa ter a visão. Pessoal, sem visão, a gente tem um perigo muito grande. O que é a visão? A visão é a situação em que um ministério deseja estar em um determinado tempo específico. Representa, portanto, aonde ela quer chegar, aonde o ministério de fato quer cumprir o seu objetivo principal. Por exemplo, nós queremos ser um ministério que vai atender da melhor forma possível todas as prostitutas do bairro. Isso é visão, é onde você quer chegar. A visão é tão importante que a visão nos dá isso aqui, ó, nos dá unidade, faz com que as pessoas comunguem da mesma visão. Por exemplo, Martin Luther King falou o quê? I have a dream, eu tenho um sonho, né? Eu tenho um sonho que um dia negro e branco andem juntos. Hoje, a América tem seus problemas de segregação, eu sei, mas ele tem um sonho e lutou por isso, pessoal. Então, nós temos que ter no ministério um sonho, e nós temos que lutar para esse sonho acontecer, e diga: Deus, dê a visão para a gente. A visão traz unidade, a visão, amigos, olha, cria energia, a visão fornece propósito, a visão promove a ação, a visão melhora a liderança, a visão, ó, promove a excelência, a visão sustenta o ministério. Depois da visão, eu preciso ter a missão do meu ministério. O que é a missão? Representa, pessoal, muito do que é o ministério, tá certo? E dos motivos pelos quais ele foi criado. É de fato, basicamente, o propósito do ministério existir. Ao definir a missão do ministério, deve ficar assim claro o que se pretende fazer durante a jornada do ministério. Ou seja, a visão é ser o melhor ministério para atender prostitutas do bairro. A missão é como eu vou fazer para a minha visão ser alcançada, ok? Os passos que eu vou dar. Tudo bem. Depois, pessoal, de a gente ter a visão, ó, primeiro eu vi a necessidade, não foi? Depois eu recrutei a pessoa, depois a gente criou a visão, a missão, agora a gente vai ter isso aqui, ó, gente, recrutar pessoas. E a melhor forma de buscar pessoas para servir no ministério é descobrindo o chamado delas. Então, para isso, pessoal, promova a descoberta dos dons espirituais. Você sabe que Deus, segundo Efésios capítulo 4, 11 a 12, ali está 12 a 12, 11 a 12, diz assim, ó: Deus deu uns para apóstolos, outros para o quê? Profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao quê? Ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Observe que Deus escolheu poucos para a liderança, né? Se eu pedir aqui, fique aqui em pé os pastores, tem aqui uma meia dúzia. Deus chamou alguns para treinar a igreja e a maioria para servir em ministérios. E é nosso papel agora, como liderança, pessoal, levantar a gente, descobrir a paixão das pessoas. E existe um falso entendimento dos dons espirituais aí, porque o povo diz assim, ó, o mundo pentecostal diz assim, ó, dom espiritual é algo que eu recebi de Deus, uma bola mágica que me dá o poder de cumprir a missão. Eu tenho o dom agora de fazer aquilo, eu sou expert nisso, é o dom que eu recebi de Deus. Pessoal,
Pode ter uma controvérsia aí, uma má interpretação bíblica com relação ao que é dom espiritual. Sabe por quê, amigos? Porque Paulo disse que era evangelista. Escuta só, Paulo disse: eu sou evangelista. Se a gente entender que evangelista tem perfeição em proclamar a verdade, entendeu? Em falar bonito, a gente está na linha pentecostal, né? Eu tenho o dom de evangelista, então eu sei falar bem. Mas só que Paulo foi questionado pelos coríntios e escreveram assim para Paulo: olha, você, nas cartas, você é forte, mas aqui pertinho da gente você é um fraco, você fala muito mal. Estão entendendo, pessoal? Dom espiritual não é essa bola mágica. Dom espiritual é um chamado que você tem de Deus para cumprir o ministério. E Deus, para fazer você cumprir o ministério, Ele te dá habilidades naturais, habilidades que são herdadas dos pais ou adquiridas com a vida, que você coloca no ministério, ou Ele pode te dar um dote sobrenatural, como Deus para os discípulos lá, para eles falarem línguas. Estão entendendo? Dom espiritual, pessoal, é um chamado que você tem, que para ser cumprido pode ser através de vias naturais ou de vias sobrenaturais, entendeu? Deus escolhe como você vai cumprir o chamado. Então, o que é que a gente devia fazer na nossa igreja? Promover isso, descoberta dos dons espirituais, dos chamados das pessoas, beleza? Vamos avançar um pouquinho mais. Depois de recrutar pessoas, vamos procurar um modelo de liderança para o ministério. O ministério tem que ser liderado. O ministério, pessoal, tem que ser conduzido por uma liderança servidora. Existe aí um poder muito grande, ali em João 13, o poder da bacia e da toalha. Já viram o que aconteceu? Jesus pega uma toalha, ele cinge no seu corpo, ele coloca a bacia, ele se abaixa e começa a lavar os pés dos discípulos. Amigos, isso é liderança servidora, é servir. Você não se torna maior que os outros, você serve. Está interessado no desenvolvimento das pessoas. A igreja, em Atos 2, foi a igreja que mais cresceu na história. Ela chegou, pessoal, a conquistar praticamente o Império Romano. A cidade de Roma ficou a metade de cristãos e a metade de não cristãos lá. E eles tinham esse DNA de uma igreja que servia. E eu listei para vocês aqui, pessoal, pelo menos 4 áreas que um ministério deveria atentar em termos de liderança, ok? Eu vou citar aqui, por exemplo, você aqui na tua igreja decidiu criar um ministério de esporte para atender crianças, tá certo? Com esporte, toda semana. Aquele grupo ali que está com esse ministério, ele precisa atender a isso aqui, pessoal. O modelo de Atos 2. Por exemplo, em Atos 2, a igreja tinha esse modelo, o modelo da liderança doutrinária. Os membros do ministério precisam estar, firme na doutrina, igual os discípulos estavam, perseveravam na doutrina. Alguém lá dentro do ministério deve promover as doutrinas. Olha só, liderança social, eles serviam. Os nossos ministérios, pessoal, tem que servir, porque servia uns aos outros. Alguém no ministério tem que ser responsável pela questão social do ministério, beleza? Olha, tem que ter alguém no ministério para trazer as pessoas para a questão espiritual, para a comunhão, porque diariamente perseveravam como? Unânimes no templo. O ministério deve estar junto para adorar. E olha só, e eles também tinham uma liderança evangelística. Acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então o ministério, ele tem que salvar a pessoa, tem que abrir a Bíblia para ser um ministério sadio. Então tudo bem, pessoal, agora o ministério tem que ter um planejamento, beleza? Olha, o que é que vamos fazer? Por que vamos fazer? Onde vamos fazer? Quanto vai custar? Quem vai fazer? Como vou fazer? Essas perguntas aqui, se não forem respondidas, o ministério não vai a lugar nenhum, ok? Tem que ter um planejamento. O que é planejamento? É uma antecipação, ok? Dos desafios que você vai ter para que se concretize os teus alvos finais. Temos que ter metas e objetivos para o ministério também.
Por exemplo, pessoal, crie metas mensuráveis. Eu digo assim, ó, vamos criar uma meta aqui com vocês. Nossa meta é aqui criar um ministério, né? É a gente atender muitas mães grávidas. Isso é meta, pessoal? É uma meta, mas uma meta que não tem medida. Eu poderia citar assim, ó, esse ano nós queremos atender 50 mães grávidas, ajudando no pré-natal, ajudando com o kit, entendeu? Para o parto, lá, né, para o filho, tal, etc, o enxoval, beleza? Metas mensuráveis. A gente precisa, pessoal, motivar todos os participantes para as metas serem conquistadas. No ministério que eu vou abrir lá na igreja, temos que ter um orçamento para o ministério. Ah, pastor, precisa de orçamento para o ministério atuar? Pessoal, sem orçamento, a gente não vai para lugar nenhum. Como é que a gente vai cumprir algo que a gente não sabe se tem condições de executar? Ok? Então tem que ter um orçamento. Olha, os ministérios têm que ser autossustentáveis. Eles têm que se manter. E digo uma coisa a você, vamos começar a nos acostumar, pessoal, assim a não só depender da igreja para fazer as coisas. Ah, se a associação não me der dinheiro, eu não vou fazer isso. Ah, devia dar dinheiro para a gente fazer não sei o quê. Amigos, vamos começar a buscar dinheiro de quem tem para oferecer. Quer ver uma coisa aqui? Quando Neemias, ele foi cumprir o seu ministério de reconstruir os muros de Jerusalém, o que foi que Neemias fez? Lá no capítulo 3, Neemias, a gente encontra uma coisa interessante, ó. Neemias chegou perto do rei e disse assim: rei, eu vou cumprir meu ministério, e eu preciso, sabe de quê? Da sua autorização. Eu preciso de algumas coisas. O rei foi lá e carimbou. E o rei não era adventista, não era cristão, era um pagão. Aí o que aconteceu? Aí Neemias saiu da presença do rei, foi procurar, sabe quem, pessoal? A rainha. E pediu ajuda à rainha. E a rainha também não era cristã. Aí o rei saiu de perto da rainha, procurou, sabe quem? O chefe da floresta do rei, que era o madeira. E conseguiu madeira. Terminou de conseguir madeira, procurou quem mais, pessoal? O chefe do exército. Eu quero um escolta. E foi escoltado, né? Com cartas. Quando chegou em Jerusalém, ele procurou o povo. Amigos, a gente precisa ter ministérios que consigam ter recursos, levantar recursos para cumprir a missão. Escutem isso aqui, ó. O evangelho, Jesus Cristo, ele veio de graça para nós, não foi? A gente não paga nada por ter Jesus, não é isso? O evangelho, pessoal, é de graça, mas o evangelismo é pago. Se o evangelismo é pago, exige recurso. Por exemplo, para a gente comprar a Bíblia, precisa de dinheiro. Para a gente visitar alguém no presídio, precisa de dinheiro. Para a gente, por exemplo, comprar uma cesta básica para alguém, precisa de recursos. Então a gente precisa levantar recursos, e a maioria dos recursos estão fora da igreja. Legal? Então, para isso, faça uma meta de arrecadação. Vamos arrecadar esse ano R$1.000 para o nosso ministério, R$5.000 para o ministério, entendeu? De repente, vamos fazer uma lista, quem é que poderia nos ajudar, né? De repente a gente vai fazer um plano, entendeu? Anual do ministério, esse mês vamos fazer assim, esse outro mês assim, etc. Mas para entrar para os possíveis doadores. Vamos fazer, quem sabe, uma fidelização, gente que possa doar todo mês, ou a cada 3 meses, a cada 6 meses, ou anualmente. Legal? E vamos fazer com que os participantes, amigos, entendam que essa obra é espiritual. A gente ora, depois a gente pede. Beleza? Outra coisa importante aqui é prestar conta para os doadores. Olha, você aqui doou tantos reais, a gente entregou isso aqui para as pessoas, a gente abençoou as pessoas assim. Beleza, pessoal? Então é o seguinte, vamos avançar um pouquinho mais aqui. Olha, a avaliação, amigos, deve ser contínua. Ela tem que ter continuação. Em que sentido? A gente precisa avaliar se estamos fazendo a coisa bem feita, beleza? Todo dia, toda semana avalia, depois avalia todo ano, depois avalia as pessoas que estão trabalhando, se estão fazendo bem feito, e ali com jeitinho a gente trabalha com elas, entendeu? Então, amigos, o valor do ministério é medido, tá certo? Pelo que ela fez com as pessoas, se transformou essas pessoas ou não. Então o ministério deve promover transformação na vida das pessoas, tanto transformação física como transformação espiritual.
Legal? E temos que ter um foco evangelístico no ministério. O ministério que não abre Bíblia, pessoal, não é ministério. E eu digo assim, olha só, qual é o DNA do ministério? É isso aqui, ó. Atos de bondade, mas evangelismo pessoal intencional. Eu preciso servir para abrir porta para salvar. Legal? Então eu sirvo primeiro, eu salvo depois. Legal? Vamos celebrar as vitórias. Cada vitória a gente tem que celebrar. Quem sabe depois de 6 meses, a gente faz um almoço aí para o grupo do ministério. Depois de 1 ano, faz uma festa. Quem sabe leva lá na frente da igreja e a gente faz ali um movimento mostrando o que é que o ministério fez para a comunidade. Beleza? Vamos encerrar agora, pessoal, com essa parte aqui. Onde os ministérios devem servir? Onde os ministérios precisam, entendeu, estar? Segundo aí os estudiosos em sociologia, uma comunidade, pessoal, está dividida aqui em áreas. Olha só, tem gente que precisa de apoio na área da saúde, outros na agricultura, outros na educação, na economia, na comunicação. Então assim, cada uma dessas áreas precisa de ministérios, porque ela tem necessidades. Então vamos aqui ver, pessoal, algumas áreas, beleza? Então dá uma olhadinha aqui, que áreas poderíamos ser assim fortes com relação à conquista dessa comunidade, beleza? Então só para lembrar aqui, quem aqui viu hoje de manhã o testemunho do Dr. Vanderlei? Vocês viram aqui? Eu pergunto, que área é essa que o Dr. Vanderlei estava? Área do governo, tá vendo aqui, pessoal? Presidiário, segurança pública. O governo está lá e os presos estão ali, precisam ser restaurados, né? O que é que o Dr. Vanderlei fez? Ele vai e toda semana ele serve, né, os presidiários na área do governo ali. Ele atende 1000 crianças toda semana, área do governo. Por exemplo, John Wesley, ele criou pequenos grupos e atendia as pessoas na comunidade delas. E William Carey, ele, por exemplo, ele ia para as comunidades, ele foi para a Índia, ele viu que o povo plantava algodão, ele começou a ver que os algodoeiros sofriam bastante, ele aprendeu a plantar algodão, ele criou uma sociedade algodoeira, ele abençoou os algodoeiros e ele começou a evangelizar os algodoeiros, entendeu? Que área? Agricultura. Cada área precisa de quê? De gente. Onde houver necessidade, deve-se levantar um ministério. Então vamos aqui ver, pessoal, exemplos de ministérios em áreas diferentes, beleza? Então vamos aqui para a primeira área aqui, área da saúde. Só lembrando aqui para vocês, ó, só uma lembrança aqui, ó, saúde, vamos lá, governo, agricultura, educação, ciência e tecnologia, sociedade, comunicação e economia, e eu acrescento aqui os hobbies, é uma área que todo mundo está também aí. Então presta atenção, área da saúde, quem sabe, ó, cuidado de grávidas, escola de culinária, apoio odontológico. Aqui, por exemplo, está um caso, um ministério para atender o quê? Pessoas que querem aprender a comer bem. Já imaginou se nós fizéssemos aí na nossa igreja, pegássemos as cozinheiras e fizéssemos um grupo aí, um ministério, e fôssemos, quem sabe, nas casas para ensinar mulheres a cozinhar? Isso é um ministério lindo, entendeu, pessoal? Que pode ser levantado. Um ministério aqui, pessoal, aqui na área, olha, da educação. Olha só, ministério de cursinho pré-vestibular, reforço escolar, alfabetização de adultos. Estão observando? Pode ser ministério aqui, é um ministério de cursinho pré-vestibular. Beleza? Olha esse caso aqui, ó, ministério na área da economia. Olha só, apoio a pessoas em situação de desemprego. Aqui, ó, nesse caso, é um ministério para ajudar pessoas a ter um novo emprego. Fazer currículo, levar ele até uma empresa. Coach financeiro para empresário, apoio a pessoas endividadas. São ministérios que a igreja pode levantar. Beleza? Outra área, pessoal, interessante aqui, ó, a área da ciência e tecnologia. Eu poderia, ó, produção de artigos científicos religiosos, né, que falam sobre religião, produção de programa de gerenciamento para pequenos empresários, cursos de como trabalhar com computadores, curso de informática. Isso é ciência e tecnologia. Olha essa área aqui, pessoal, a área da sociedade, ó, atenção a pessoas em situação de rua, atenção a deficientes visuais e auditivos.
organizar encontros de casais. Legal? Esse aqui, por exemplo, ó, é um curso de cabeleireiro que acontece toda semana durante 5 meses. E essa ação aqui atende mais de 500 pessoas por semana. Beleza? Por quê? Porque alguém decidiu fazer um ministério para abençoar. Olha só, na área aqui de governo, ó, atendimento PET, construção e reforma de casas, ministério carcerário. Esse ministério aqui, por exemplo, pessoal, agora mesmo, tem 15 pessoas que decidiu reunir, tem um líder, tem uma missão, estão agora nesse presídio aqui, presídio do Carandiru, que tem 6.000 detentas, estão lá abençoando o povo lá, beleza? É o ministério carcerário, beleza? Ok, amigos, agora a próxima área aqui, ó, área da comunicação, ó, youtuber, dramatização evangelística, apoio publicitário, a música aqui, por exemplo, é um ministério onde tem um músico, 2 músicos ensinando as pessoas a tocarem, beleza aqui, pessoal? Mas lembrando, eu ensino a tocar, mas ensino a adorar a Deus, beleza? Olha só, pessoal, estamos encerrando aqui as áreas. Área da agricultura, ó, horta comunitária pode ser aberta, apoio a agricultores, escola de plantadores, beleza? Quantos ministérios pode acontecer? Vários. E por último, pessoal, os hobbies, iniciação esportiva, clube de leitura, ciclismo, todos são ministérios que pode acontecer. Esse que vocês veem aqui é um ministério interessante, ó. Eu jogo bola, entendeu? Mas também estudo a Bíblia. Legal? Então lembra, só para a gente fechar aqui nesses 10 segundos, o ministério é o ato de Deus servir como Cristo servia. Legal, pessoal? Eu vou onde as pessoas estão. Eu tenho compaixão da vida delas, mas quero salvá-las para a eternidade também. Deus os abençoe, alegria estar com todos aqui. Um abraço e a gente fica junto, pessoal, aí no Compassion. Valeu!